aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, constrói e destrói impérios. A dívida. Só que, esquece aquela ideia de um simples empréstimo, tá? A gente vai olhar para a dívida pelo que ela é de verdade, uma peça de engenharia financeira super sofisticada e, claro, muito poderosa. Sabe, a pergunta que não quer calar em toda sala de reunião, para todo investidor, é sempre essa. A dívida é uma alavanca que impulsiona o crescimento ou é uma armadilha que leva direto para a ruína? E a resposta? Bom, como a gente vai ver aqui, ela está toda num equilíbrio bem delicado entre o risco e a recompensa. Essa frase aqui, ela resume a tensão de um jeito perfeito. Pensa bem, a dívida pode forçar uma disciplina incrível na gestão, mas qualquer passo em falso pode ser fatal. É essa dualidade, esse dois gumes, que faz da gestão da dívida uma mistura de arte e ciência. E é isso que a gente vai entender agora. Para a gente desvendar esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, o básico, o tal do trade-off fundamental. Depois, como é que a lei entra nesse jogo para moldar o risco? Aí a gente vai para a parte que eu acho mais legal, a engenharia que está escondida por trás dos contratos. Vamos ver essa briga entre valor e controle e, por fim, entender como a dívida funciona como uma verdadeira máquina de incentivos. Então, vamos lá. Tudo na vida de uma empresa, quando se fala de dívida, começa numa balança. De um lado, você tem os benefícios, que são bem tentadores. Do outro, os custos, que podem ser bem perigosos. O jogo todo é achar o ponto de equilíbrio. Olha, colocando de um jeito bem direto e reto, a dívida pode sim criar valor. Como? Principalmente com vantagens fiscais e botando uma pressão, uma disciplina nos gestores. Só que, por outro lado, ela traz um risco bem real de quebrar a empresa e tira toda a flexibilidade para reagir a imprevistos ou aproveitar oportunidades. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nesses benefícios. O primeiro, e o mais famoso de todos, é o chamado escudo fiscal, que na prática significa pagar menos imposto. Simples assim. Depois tem a disciplina financeira. A obrigação de pagar juros todo mês força os gestores a serem mais eficientes, a não gastar à toa. E não para por aí. A dívida pode até diminuir o custo geral de capital da empresa e passar um sinal de confiança para o mercado. Tipo, olha, eu sou tão bom que o banco confia em mim. E esse benefício fiscal não é teoria, não. É dinheiro na veia. Pensa assim, se uma empresa paga, digamos, 40% de imposto de renda, para cada R$ 1 de juros que ela paga da dívida, ela na verdade está economizando 40 centavos em impostos. É um dinheiro que deixaria de ir para o governo e ficaria no caixa da empresa. É um valor super tangível, imediato. Mas, é claro, né? Nem tudo são flores. Vamos para o outro lado da balança. O custo mais óbvio, o mais assustador, é o risco de não conseguir pagar e a falência. A dívida também amarra a empresa, engessa, sabe? Dificulta fazer novos investimentos. E olha que interessante, ela cria conflitos de interesse. Os acionistas, que são os donos, às vezes querem arriscar mais para ganhar mais. Já os credores, quem emprestou o dinheiro, querem segurança. E por fim, com muita dívida, a empresa fica super vulnerável a qualquer crise econômica, qualquer choque de mercado. No fim do dia, financeiramente falando, tudo isso se resume a essa fórmula aqui. O valor da empresa é o potencial dela sem dívida, mais o bônus fiscal que a dívida dá, menos o tal do custo esperado de falência. É exatamente nesse último pedacinho que o jogo é ganho ou perdido. Se a gente consegue diminuir esse custo de falência, a dívida se torna uma ferramenta muito mais poderosa. E como se faz isso? A resposta, surpreendentemente, está na lei. E é aqui que a análise começa a ficar realmente fascinante. Porque o risco da dívida não é só financeiro, ele é legal. O ambiente onde a empresa atua, mais especificamente a lei de falências do país, pode mudar completamente o cálculo de risco. Então, a pergunta é: como a gente pode diminuir esse custo de falência? A grande alavanca para tornar a dívida mais segura não está só na mão do gestor da empresa, mas na própria estrutura da lei que regula tudo isso. Para entender isso, pensa na lei de falências como se fosse uma sala de cirurgia de emergência para empresas. Existem mecanismos tipo o stay period, que basicamente congelam todas as cobranças. É como se dessem uma anestesia geral para dar tempo para os médicos, os gestores, trabalharem sem desespero. A negociação coletiva junta todos os credores numa sala para buscar uma solução que não seja simplesmente a morte da empresa. No fundo, a lei cria um processo organizado para salvar o que dá para salvar, minimizando o estrago para todo mundo. Essa frase aqui resume perfeitamente o objetivo econômico de um bom sistema de insolvência.
A meta não é salvar todo mundo, de jeito nenhum. A meta é separar, e separar rápido, as empresas que são viáveis daquelas que não são mais. É um processo de destruição criativa, sabe? Organizado pela lei para garantir que recursos presos em empresas ruins voltem a circular na economia o mais rápido possível. Ok, a gente já entendeu a prática, a balança de prós e contras e já entendeu o papel da lei. Mas agora a gente vai para o coração do negócio. A engenharia invisível que existe por trás de um simples contrato de dívida. Por que ele é feito exatamente desse jeito? A resposta, olha, é uma solução genial para problemas bem complexos. E para entender essa genialidade, a gente precisa olhar o trabalho de dois gigantes, Robert Merton e Philippe Aghion. Eles nos deram duas lentes, duas formas de enxergar o mesmo problema. A primeira, a de Merton, foca no valor. A dívida é uma linha que define quem fica com o quê, com o dinheiro, quando as coisas dão certo ou errado. Já a segunda, de Aghion, foca no controle. A dívida define quem está no comando em cada cenário. Juntas, essas duas ideias mostram a verdadeira profundidade do que é um contrato de dívida. A visão do Merton é simplesmente brilhante. Pensa assim, os acionistas são como alguém que deixou um objeto de valor, tipo um relógio, numa loja de penhores. A dívida é o valor que eles precisam pagar para pegar o relógio de volta. Se o valor do relógio, ou seja, da empresa, for maior que a dívida, eles pegam de volta e ficam com lucro. Agora, se o valor do relógio cair e for menor que a dívida, eles simplesmente abandonam o relógio lá, deixam para o credor. A dívida, nesse caso, é a linha no chão que define quem assume o risco e quem fica com o prêmio. Já o Aghion e o Bolton olharam para outra coisa, para a governança, para o poder. Para eles, a dívida é um tipo de contrato inteligente, genial, porque resolve um problema de controle. Funciona assim, enquanto está tudo indo bem, a empresa paga em dia, os gestores e acionistas estão no comando. Mas no exato momento em que um pagamento não é feito, que é um sinal claro de que tem problema na área, o controle, o poder de decisão, muda de mãos. Ele vai para os credores. É uma transferência de poder automática, que só é ativada quando é mais necessária. Essa tabela aqui amarra tudo de um jeito bem claro. A teoria do Merton ajuda a gente a entender a divisão do valor, a do Aghion, a divisão do controle. Uma é ativada pela insolvência, a outra pelo simples fato de não pagar. Juntas, elas mostram por que a dívida é uma invenção financeira tão poderosa. É um contrato que, de forma automática, aloca tanto dinheiro quanto poder para quem precisa, exatamente na hora certa. Bom, e com isso a gente chega na nossa conclusão. Quando a gente junta todas essas peças, o trade-off do dia a dia, a rede de segurança da lei e a genialidade da teoria por trás, o que aparece é uma imagem final muito poderosa sobre o que a dívida realmente é. No final das contas, a dívida é muito mais do que só dinheiro emprestado. O verdadeiro poder dela está na sua estrutura. Ela é uma máquina contratual, um motor elegante projetado para alocar valor, transferir controle e alinhar os incentivos de todo mundo, mesmo num cenário de total incerteza que é o mundo dos negócios. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, talvez a mais importante. Esses contratos de dívida, eles estão em toda parte. A questão que fica é, com toda essa sofisticação, a gente está projetando ferramentas para o crescimento ou a gente está só instalando gatilhos mais complexos, mais inteligentes para a próxima grande crise? Fica aí a pergunta. Até a próxima.